Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo abençoado, dia 22 de fevereiro, nós nos reunimos diante do trono de Deus com um único propósito no coração: clamar pela provisão, pela fartura e pela abundância que o Senhor prometeu derramar sobre a vida de cada um de nós. Não importa de onde você está orando, não importa a hora que chegou até aqui, saiba que este momento foi preparado por Deus especialmente para você. O Senhor conhece cada lágrima que você derramou por causa das contas, cada noite que você perdeu o sono pensando em como pagar o que deve, cada dia em que você abriu a carteira e só encontrou preocupação. Mas hoje, neste exato instante, nós vamos apresentar tudo isso diante do Pai Celestial, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Eu sei que muitos de vocês chegaram até esta oração com o coração apertado. Talvez as contas estejam se acumulando na mesa da cozinha, talvez o aluguel esteja atrasado, talvez o cartão de crédito esteja no limite, talvez o mercado do mês esteja cada vez mais difícil de fechar. Eu sei que essa angústia é real, porque nós vivemos neste mundo e neste mundo existem boletos, existem cobranças, existem compromissos financeiros que não esperam. Mas eu preciso dizer uma coisa para você antes de começarmos. O nosso Deus é maior do que qualquer dívida. O nosso Deus é maior do que qualquer crise. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, por favor, onde quer que você esteja agora, pare o que está fazendo. Se puder, coloque a mão no seu coração. Respire fundo. Solte toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo. Entregue tudo nas mãos do Pai. A partir de agora, nós vamos entrar juntos em um momento de oração profunda, um momento de clamor verdadeiro, um momento em que vamos desbloquear as portas da provisão divina sobre as nossas vidas. Você está pronto? Você está pronta? Então vamos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de toda misericórdia e de toda consolação, nós nos curvamos diante da Tua Majestade neste domingo abençoado. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da Tua palavra. Tu és o Deus que fez o sol e a lua, que contou cada estrela no firmamento e chamou cada uma pelo nome. Se Tu cuidas de cada detalhe do universo, quanto mais cuidas de nós, Teus filhos amados. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o Deus da provisão. Foi Tu quem alimentou o povo de Israel no deserto durante 40 anos com o maná que caía do céu todas as manhãs. Foi Tu quem fez a água brotar da rocha quando o Teu povo estava com sede. Foi Tu quem multiplicou os pães e os peixes nas mãos de Jesus para alimentar milhares de pessoas. E nós cremos, Pai, com toda a força do nosso coração que Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. O Deus que fez milagres naquele tempo é o mesmo Deus que está aqui agora, neste domingo, ouvindo a nossa oração. Tu és o Deus de Abraão, que fez um homem velho e sem filhos se tornar pai de multidões. Tu és o Deus de José, que tirou um jovem da prisão e o colocou como governador do Egito. Tu és o Deus de Davi, que pegou um menino pastor de ovelhas e o ungiu como rei de Israel. Tu fazes coisas que ninguém espera. Tu abres caminhos onde não existe caminho. Tu transformas o impossível em possível. E nós estamos aqui, neste momento, pedindo que Tu faças o mesmo nas nossas vidas. Senhor, nós Te adoramos não pelo que Tu podes nos dar, mas por quem Tu és. Tu és santo, Tu és justo, Tu és misericordioso, Tu és fiel. Mesmo quando nós falhamos, Tu permaneces fiel. Mesmo quando nós duvidamos, Tu permaneces firme. Mesmo quando nós nos afastamos, Tu vens ao nosso encontro com braços abertos. Que tipo de amor é esse, Pai? Um amor que não desiste de nós, um amor que não nos abandona, um amor que olha para as nossas fraquezas e mesmo assim nos chama de filhos. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te adoramos com tudo o que somos. Pai Celestial, antes de apresentarmos os nossos pedidos diante de Ti, nós queremos limpar o nosso coração. Nós sabemos que muitas vezes erramos, que muitas vezes pecamos, que muitas vezes tomamos caminhos que não eram os Teus caminhos. Nós confessamos diante de Ti com humildade e com sinceridade que nem sempre fomos fiéis na administração daquilo que Tu nos confiaste. Muitas vezes gastamos com o que não precisávamos. Muitas vezes fomos descuidados com o dinheiro. Muitas vezes deixamos a ansiedade nos levar a decisões erradas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada um de nós que está orando neste momento. Perdoa as vezes em que murmuramos contra Ti por causa da falta.
Perdoa as vezes em que duvidamos da tua provisão. Perdoa as vezes em que tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças, sem te consultar, sem te buscar, sem esperar na tua direção. Nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Nós reconhecemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de cima, vem de ti, Pai das luzes. Limpa o nosso coração, Senhor. Purifica a nossa mente, renova o nosso entendimento. Tira de nós todo sentimento de ganância, de inveja, de cobiça. Nós não queremos riqueza para esbanjar ou para nos exaltar. Nós queremos provisão para viver com dignidade, para cuidar das nossas famílias, para pagar o que devemos, para ter paz no nosso lar. Nós queremos fartura para poder também abençoar outras pessoas, para poder ajudar quem precisa, para poder ser canal da tua bênção nesta terra. Se existe algum pecado escondido na nossa vida que está impedindo a tua bênção de fluir, revela agora, Senhor. Traz à luz o que está nas trevas. Mostra para nós o que precisamos mudar, o que precisamos abandonar, o que precisamos corrigir. Nós estamos dispostos a mudar, Pai. Nós estamos dispostos a fazer a tua vontade. Não queremos apenas receber, queremos também obedecer, porque nós sabemos que a obediência abre as portas da bênção e a fidelidade desbloqueia os tesouros do céu. Agora, Senhor, nós entramos no teu Santo dos Santos com ousadia e com fé, e apresentamos diante de ti as nossas necessidades financeiras. Tu conheces cada uma delas antes mesmo de nós abrirmos a boca, porque tu sondas os nossos corações e sabes de todas as coisas. Mas nós falamos, Pai, porque a tua palavra diz que devemos pedir e nos será dado, que devemos buscar e encontraremos, que devemos bater e a porta nos será aberta. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo pela provisão sobrenatural sobre as nossas finanças. Nós clamamos pelo dinheiro inesperado que vai chegar nas nossas mãos. Nós clamamos pelas contas pagas, uma por uma, todas elas, sem faltar nenhuma. Nós declaramos que a partir deste domingo, dia 22 de fevereiro, um novo tempo se abre sobre as nossas vidas. Um tempo de fartura, um tempo de abundância, um tempo de prosperidade verdadeira, aquela que vem do alto e que não traz consigo nenhuma tristeza. Senhor, nós pedimos que tu abras as janelas do céu sobre cada pessoa que está orando neste momento. Derrama sobre cada uma delas uma bênção tão grande que não haja lugar suficiente para armazená-la. Que o dinheiro que falta chegue de onde menos se espera. Que aquela dívida que parece impossível de pagar seja quitada de uma forma que só tu podes fazer. Que aquele emprego que tanto se busca apareça. Que aquele negócio que está parado volte a funcionar. Que aquela porta que estava fechada se abra de par em par. Pai, se alguém que está orando está com o aluguel atrasado, paga o aluguel dessa pessoa, Senhor. Se alguém está com a conta de luz prestes a ser cortada, providencia o pagamento, Pai. Se alguém está devendo no mercado e tem vergonha de ir lá comprar fiado de novo, supre essa necessidade de uma forma sobrenatural. Se alguém precisa comprar remédio e não tem dinheiro, envia a provisão agora, Senhor. Se alguém precisa comprar material escolar para os filhos e a carteira está vazia, faz chover bênçãos sobre essa família. Nós não estamos pedindo luxo, Senhor. Nós estamos pedindo dignidade. Nós estamos pedindo o pão de cada dia. Nós estamos pedindo para poder dormir em paz, sabendo que as contas estão pagas, que os filhos estão alimentados, que o teto está garantido. E nós sabemos que tu és o Deus que se agrada de suprir essas necessidades, porque tu és Pai, e que pai deixa os filhos passarem necessidade quando tem poder para ajudar? Declara sobre nós, Senhor, a tua palavra que diz em Filipenses 4,19: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Todas, Pai. Não apenas algumas, todas as nossas necessidades, e as tuas riquezas são infinitas, inesgotáveis, incomparáveis. Não existe crise que esgote o teu tesouro. Não existe dívida maior do que a tua provisão. Não existe falta que tu não possas suprir. Senhor Jesus Cristo, tu que na cruz do Calvário venceste todo o principado e potestade, nós invocamos o poder do teu sangue precioso sobre as nossas finanças. Se existe alguma maldição sobre a nossa vida financeira, nós quebramos agora em teu nome. Se existe algum bloqueio espiritual que está impedindo a bênção de chegar, nós derrubamos agora pela autoridade que tu nos deste. Todo espírito de miséria, nós te repreendemos em nome de Jesus. Sai das nossas vidas, sai das nossas casas, sai das nossas famílias.
Todo espírito de atraso financeiro nós te amarramos e te mandamos para longe. Todo espírito de dívida, de falta, de escassez, nós te rejeitamos e declaramos que não tens mais lugar na nossa história. O sangue de Jesus nos libertou, e a quem o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Se os nossos pais viveram em miséria, isso não significa que nós temos que viver. Se os nossos avós nunca tiveram nada, isso não significa que nós estamos condenados a repetir essa história. Nós quebramos toda a cadeia de pobreza que vem de geração em geração. Nós rompemos todo o ciclo de fracasso financeiro que se repetia na nossa família. A partir de hoje, a partir deste domingo, uma nova história começa. Uma história de provisão, de conquista, de vitória financeira pela graça de Deus. Nós cancelamos toda a palavra negativa que foi falada sobre as nossas finanças. Toda vez que alguém disse que nunca íamos ter nada, nós cancelamos. Toda vez que alguém disse que íamos morrer na miséria, nós cancelamos. Toda vez que nós mesmos falamos contra a nossa própria vida dizendo que nunca ia melhorar, nós cancelamos e nos arrependemos. A partir de agora, nós declaramos o que Deus declara sobre nós, que somos cabeça e não cauda, que somos mais do que vencedores, que tudo o que as nossas mãos tocarem vai prosperar. Jesus, tu te fizeste pobre para que nós, pela tua pobreza, nos tornássemos ricos. Não estamos falando de riqueza segundo o mundo, mas de riqueza segundo o teu reino. Uma riqueza que inclui ter as contas em dia, comida na mesa, roupa no corpo, teto sobre a cabeça e ainda poder repartir com quem precisa. Essa é a riqueza que buscamos, e nós cremos que tu a concedes com alegria a quem te busca de coração sincero. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos declarar juntos, com fé no coração e convicção na voz. Não importa o que os seus olhos estão vendo agora, não importa o que o saldo da sua conta está mostrando, não importa o que a situação está dizendo, nós vamos declarar o que Deus diz, porque a palavra de Deus tem poder para mudar qualquer circunstância. Nós declaramos que este domingo, dia 22 de fevereiro, é um marco na nossa vida financeira. A partir de hoje, as coisas mudam. A partir de hoje, nós entramos em um novo tempo. Um tempo em que o dinheiro não vai mais faltar. Um tempo em que as portas vão se abrir. Um tempo em que oportunidades vão surgir de todos os lados. Nós declaramos isso não porque merecemos, mas porque servimos a um Deus generoso que ama dar bons presentes aos seus filhos. Nós declaramos que dinheiro inesperado está a caminho. Pode ser uma proposta de trabalho que ninguém esperava. Pode ser uma dívida que vai ser perdoada. Pode ser alguém que vai nos ajudar no momento certo. Pode ser um negócio que vai dar certo. Pode ser uma ideia que vai gerar renda. Pode ser uma restituição que vai cair na conta. Pode ser uma herança, uma bonificação, um pagamento atrasado que finalmente vai chegar. Nós não sabemos como, mas sabemos que Deus tem 1000 maneiras de fazer o impossível acontecer. Nós declaramos que todas as nossas contas serão pagas. O aluguel será pago. A luz será paga. A água será paga. O cartão será pago. O empréstimo será pago. A prestação será paga. O mercado será pago. A farmácia será paga. A escola será paga. Tudo, absolutamente tudo será quitado. Porque o nosso Deus é o Deus que paga todas as contas, que supre toda necessidade, que zera toda dívida com o seu poder infinito. Nós declaramos que somos prósperos. Nós declaramos que somos abençoados. Nós declaramos que somos vitoriosos nas nossas finanças. Não é arrogância, é fé. Não é presunção, é confiança no Deus que prometeu e que é fiel para cumprir. A Bíblia diz que a língua tem poder de vida e de morte, e nós escolhemos falar vida sobre as nossas finanças. Nós escolhemos declarar fartura. Nós escolhemos profetizar abundância. Nós escolhemos confessar que Deus está no controle e que Ele está trabalhando a nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Senhor, nós trazemos agora diante de Ti todos os irmãos e irmãs que estão sem emprego. Tu sabes como é difícil acordar todos os dias sem ter para onde ir trabalhar. Tu sabes como é doloroso entregar currículo atrás de currículo e não receber nenhuma resposta. Tu sabes como é humilhante depender dos outros quando se quer trabalhar e não se encontra oportunidade. Pai, olha com misericórdia para cada desempregado que está orando. Abre portas de emprego, Senhor. Abre vagas que estavam fechadas. Coloca as pessoas certas no caminho desses nossos irmãos. Que o currículo chegue na mão certa, na hora certa. Que a entrevista seja abençoada e que o empregador veja nessa pessoa exatamente o que precisa.
Que o salário seja justo, que o ambiente de trabalho seja saudável, que haja respeito e dignidade. Porque trabalho não é apenas dinheiro, Senhor. Trabalho é dignidade, é propósito, é a chance de usar os talentos que Tu nos deste para construir algo bom. E para aqueles que estão pensando em abrir o próprio negócio, dá sabedoria, Pai. Mostra o caminho certo, revela a oportunidade certa, providencia o recurso necessário para começar, protege contra golpes e contra pessoas de má fé. Dá coragem para dar o primeiro passo e perseverança para não desistir nas dificuldades. Porque nós sabemos que muitas das maiores empresas do mundo começaram pequenas, na garagem, na mesa da cozinha, com pouco dinheiro, mas com muita fé e muito trabalho. Se alguém que está orando foi demitido recentemente, nós declaramos que essa demissão não é o fim, é o começo de algo novo. Deus fecha portas para abrir portões. O que parece perda hoje vai se revelar como ganho amanhã. Confie, irmão. Confie, irmã. O Deus que alimenta os pássaros do céu não vai deixar você e sua família passarem fome. Ele tem um plano, e esse plano é de bem e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Pai amado, agora nós intercedemos por todos que estão afogados em dívidas. Senhor, Tu sabes o peso que é carregar uma dívida. É como uma corrente amarrada nos pés que não deixa a pessoa andar. É como uma nuvem escura que acompanha a pessoa o dia inteiro. Cada vez que o telefone toca, é um cobrador. Cada vez que chega uma carta, é mais um boleto. O nome está sujo, o crédito está comprometido, a autoestima está lá embaixo. Mas Tu, Senhor, és o Deus que liberta e que restaura. Nós pedimos em nome de Jesus que Tu abras caminhos para que essas dívidas sejam pagas. Que surjam oportunidades de renegociação com boas condições, que os juros sejam reduzidos, que os credores tenham compaixão e ofereçam acordos justos, que apareça o recurso necessário para quitar o que se deve. E enquanto esse recurso não chega, dá paz, Senhor. Tira a ansiedade, tira o desespero, tira a vergonha. Porque a dívida não define quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus passam por dificuldades, mas não ficam nelas para sempre. Dá sabedoria financeira para cada um de nós, Senhor. Ensina-nos a administrar melhor o nosso dinheiro. Ensina-nos a separar o que é necessário do que é supérfluo. Ensina-nos a poupar, a planejar, a investir com prudência. Não queremos sair de uma dívida para entrar em outra. Queremos aprender a lição que essa fase está nos ensinando. Queremos ser bons administradores daquilo que Tu nos dás, para que possamos receber mais sem desperdiçar. Nós declaramos que o tempo de dívida acabou. Nós declaramos que a partir deste domingo nós começamos a caminhar rumo à liberdade financeira. Não vai acontecer da noite para o dia, mas cada passo conta. Cada real economizado conta. Cada oração feita com fé conta. E Deus vai honrar a nossa fidelidade e a nossa determinação. Porque quem busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. Senhor, nós oramos agora pelas nossas famílias. Tu sabes que quando o dinheiro falta em casa, o amor é posto à prova. Casais brigam por causa de contas. Pais se sentem fracassados por não conseguir dar o melhor para os filhos. Mães choram escondido porque não sabem como vão fazer a feira da semana. Filhos sentem vergonha na escola porque não têm o mesmo que os colegas. Senhor, tem misericórdia das nossas famílias. Protege os nossos lares das consequências da falta financeira. Não deixa que o dinheiro, ou a falta dele, destrua os nossos casamentos. Não deixa que a preocupação financeira roube a alegria dos nossos filhos. Não deixa que o estresse das contas adoeça o nosso corpo e a nossa mente. Dá-nos graça para enfrentar essa fase juntos, unidos, como família. Porque família que ora junta permanece junta, e família que confia em Deus junta supera qualquer dificuldade. Para os pais solteiros, para as mães solo que carregam o peso de tudo sozinhas, nós pedimos uma porção dobrada da Tua bênção, Senhor. Elas acordam cedo, trabalham o dia inteiro, cuidam dos filhos, da casa, das contas, e muitas vezes não tem ninguém para dividir o fardo. Mas Tu, Senhor, és o pai dos órfãos e o defensor das viúvas. Tu és o esposo da mulher que não tem marido. Tu cuidas com carinho especial de quem mais precisa. Abençoa essas mães e esses pais de forma extraordinária. Abençoa também os nossos idosos, Senhor. Aqueles que vivem com uma aposentadoria que mal dá para sobreviver. Aqueles que depois de uma vida inteira de trabalho precisam contar cada centavo para chegar ao fim do mês. Aqueles que precisam escolher entre comprar o remédio e comprar a comida.
Senhor, que injustiça! Tem piedade dos nossos velhinhos. Supre cada necessidade deles. Que nunca lhes falte o essencial. Que tenham dignidade na velhice, porque eles merecem depois de tudo que já fizeram e já passaram. Senhor Deus, nós cremos nos teus milagres. Nós cremos que tu podes fazer chegar dinheiro de onde ninguém espera. A Bíblia está cheia de histórias assim. Quando Pedro precisou pagar o imposto, tu mandaste ele pescar e dentro do peixe havia uma moeda. Que criatividade divina! Tu tens formas que a nossa mente nem consegue imaginar. E nós pedimos com toda a fé do nosso coração que tu envies provisão inesperada para cada pessoa que está nesta oração. Que o dinheiro inesperado chegue esta semana, Senhor. Pode ser através de uma pessoa que vai se lembrar de uma dívida antiga que tem com alguém que está orando. Pode ser através de uma venda que ninguém esperava. Pode ser através de uma restituição do governo. Pode ser através de uma oportunidade de trabalho extra. Pode ser através de um presente de alguém que nem sabemos quem é. Pode ser através de um erro bancário a nosso favor, sim, porque até os bancos trabalham para ti quando tu queres. Nós cremos, Pai, que esta semana vai ser diferente de todas as outras. Esta semana vai ser marcada pela tua mão poderosa agindo nas nossas finanças. Alguém que está orando vai receber uma ligação que vai mudar tudo. Alguém vai abrir o extrato e vai se surpreender com um valor que não esperava. Alguém vai ser chamado para um trabalho que paga bem. Alguém vai vender algo que estava parado e vai conseguir o dinheiro que precisava. Alguém vai ser agraciado com um desconto enorme numa dívida. Nós cremos, Senhor, e declaramos que essas coisas vão acontecer porque tu és fiel. E quando esse dinheiro inesperado chegar, nós prometemos honrar a ti com ele. Nós prometemos usar com sabedoria. Nós prometemos pagar o que devemos, cuidar da nossa família e ainda ajudar alguém que precisa. Porque a bênção de Deus não é para guardar com egoísmo, é para circular, para abençoar outras vidas, para ser semente que gera mais frutos. Faz de nós canais de bênção, Senhor. Derrama sobre nós para que possamos derramar sobre os outros. Senhor, nós vamos ser bem específicos agora, porque tu gostas quando os teus filhos são claros nas suas orações. Nós pedimos que cada conta que está em aberto na vida de quem lê esta oração seja paga. Cada uma delas, sem exceção. Nós oramos pela conta de luz. Senhor, que a luz não seja cortada de nenhuma casa. Que haja provisão para pagar a conta de energia, para que as nossas famílias não fiquem no escuro. A luz é uma necessidade básica, e tu és o Deus que disse, haja luz. Então nós pedimos, haja provisão para a luz. Nós oramos pela conta de água, a água que bebemos, que usamos para cozinhar, para tomar banho, para lavar a roupa. Nenhuma família deveria ficar sem água por falta de dinheiro. Supre essa necessidade, Pai, que a torneira continue jorrando água limpa nas nossas casas. Nós oramos pelo aluguel. Senhor, para muitas famílias, o aluguel é o compromisso mais pesado do mês. E a ameaça de ser despejado é um dos maiores medos que alguém pode ter. Protege as nossas famílias. Providencia o dinheiro do aluguel. E para quem sonha com a casa própria, acelera esse sonho, Pai. Que o dia de ter a chave da própria casa chegue logo. Nós oramos pelas parcelas do carro, da moto, do que quer que seja. Muitos precisam desses veículos para trabalhar, para levar os filhos na escola, para ir ao médico. Não deixa que percam esses bens por falta de pagamento. Dá condição de manter as parcelas em dia. Nós oramos pelas dívidas do cartão de crédito. Senhor, nós sabemos que o cartão é uma armadilha para muita gente. Os juros são altíssimos e a dívida cresce como uma bola de neve. Dá sabedoria para quem está nessa situação. Abre portas para renegociar, para parcelar de um jeito que caiba no bolso. E dá disciplina para não cair nessa armadilha de novo. Nós oramos pelos empréstimos, pelos financiamentos, pelas dívidas com amigos e parentes. Cada compromisso financeiro que pesa sobre os nossos irmãos e irmãs, nós entregamos nas tuas mãos. Tu que és o Deus que multiplica e que surpreende, faz o impossível acontecer, que cada dívida encontre o seu caminho de quitação, que a liberdade financeira se torne realidade na vida de cada pessoa que está crendo nesta oração. Pai, nós queremos fazer algo que a maioria das pessoas não faz: agradecer antes de receber. Porque a gratidão antecipada é uma das maiores demonstrações de fé que existe. É dizer, Senhor, eu ainda não vi o milagre, mas eu já te agradeço por ele, porque eu sei que tu és fiel e que a tua palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor, pela provisão que já está a caminho.
Obrigado pelo dinheiro inesperado que vai chegar esta semana. Obrigado pelas contas que serão pagas. Obrigado pelas portas que vão se abrir. Obrigado pelos empregos que serão conquistados. Obrigado pelos negócios que vão prosperar. Obrigado pelas dívidas que serão quitadas. Obrigado pela paz financeira que vai invadir os nossos lares. Obrigado por cada pessoa que está orando neste momento. Cada uma delas é preciosa aos teus olhos. Cada uma delas tem uma história, tem sonhos, tem lutas, tem esperanças. E tu conheces cada uma pelo nome. Tu sabes o endereço de cada casa, o tamanho de cada necessidade, o peso de cada preocupação. E tu já estás trabalhando a favor de cada uma, mesmo que elas ainda não consigam ver. Nós te agradecemos porque sabemos que esta oração não vai cair por terra. Nós te agradecemos porque a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, tu estás no meio deles. E nós somos muitos, Senhor. Muitos corações batendo ao mesmo ritmo. Muitas vozes se unindo em um só clamor. Muitas lágrimas sendo enxugadas pela tua mão amorosa. Estamos juntos e juntos somos fortes, porque o nosso Deus é forte. Senhor, antes de encerrar esta oração, nós queremos interceder uns pelos outros. Porque a oração não é apenas sobre mim, é sobre nós. E quando nós oramos pelos outros, tu ouves de uma forma especial, porque o amor ao próximo é o coração do teu evangelho. Nós oramos por aquele irmão que está orando com lágrimas nos olhos, aquele que já pensou em desistir de tudo por causa das dificuldades financeiras. Toca no coração dele agora, Senhor. Diz para ele que tudo vai ficar bem. Diz para ele que tu estás no controle. Diz para ele que dias melhores virão e que a noite pode ser longa, mas amanhã sempre chega. Nós oramos por aquela irmã que está orando escondida, porque tem vergonha da situação em que se encontra. Aquela que aparenta estar bem por fora, mas por dentro está desesperada. Aquela que sorri para os outros, mas chora sozinha no quarto. Abraça essa irmã, Senhor. Diz para ela que não precisa ter vergonha, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Diz para ela que tu a amas e que tu vais cuidar dela. Nós oramos pelos jovens que estão começando a vida e já enfrentam dificuldades financeiras, pelos que estão tentando estudar e trabalhar ao mesmo tempo, pelos que sonham com uma faculdade, mas não têm condições de pagar, pelos que querem construir uma vida independente, mas o salário não alcança. Dá a esses jovens perseverança, Senhor. Mostra para eles que o começo pode ser difícil, mas que com trabalho, fé e dedicação, eles vão chegar longe. Nós oramos por aqueles que estão doentes e que, além da dor no corpo, ainda sofrem com a preocupação do dinheiro do tratamento. Senhor, cura e provê ao mesmo tempo. Não deixa que ninguém deixe de se tratar por falta de recurso. Abre portas nos hospitais, nas clínicas, nas farmácias. Coloca pessoas de bom coração no caminho dessas pessoas para ajudar. Nós oramos uns pelos outros com amor e com fé, porque sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aqui não tem justo por mérito próprio, tem pecadores salvos pela graça que estão clamando ao Pai com sinceridade. E isso é suficiente para ti, Senhor. Isso é tudo o que tu pedes, um coração sincero e uma fé genuína. Senhor, nós queremos firmar um pacto contigo neste domingo, um pacto de fé, de obediência e de gratidão. Nós prometemos que, quando a provisão chegar, nós não vamos nos esquecer de ti. Nós prometemos que, quando as contas forem pagas, nós vamos dar testemunho da tua fidelidade. Nós prometemos que, quando a fartura chegar, nós vamos ser generosos com os que ainda estão na escassez. Nós nos comprometemos a ser fiéis na administração de tudo o que tu nos deres, a não desperdiçar, a não esbanjar, a não ser consumidos pela ganância. Nós nos comprometemos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós nos comprometemos a ser gratos não apenas nos dias de fartura, mas também nos dias de luta, porque em tudo devemos dar graças. Nós nos comprometemos a ajudar o próximo sempre que pudermos, a dar um prato de comida a quem tem fome, a oferecer uma palavra de encorajamento a quem está desanimado, a estender a mão a quem caiu, porque essa é a verdadeira riqueza. Não é ter muito, é poder repartir, não é acumular, é semear, não é guardar com avareza, é distribuir com alegria. E quem semeia com generosidade também ceifará. Este é o nosso pacto, Senhor, e nós sabemos que tu honras quem te honra, tu abençoas quem obedece, tu multiplica quem semeia. Então nós estamos aqui,
de coração aberto, de mãos estendidas, prontos para receber a tua bênção e prontos para repassar essa bênção adiante. Faz de nós rios, Senhor, não açudes. Que a bênção flua através de nós e alcance muitas vidas. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos encerrar esta oração com autoridade. Com a autoridade que Jesus Cristo nos deu quando disse: tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. E nós cremos nessa promessa como cremos que o sol vai nascer amanhã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos que um novo tempo financeiro começa agora na vida de cada pessoa que leu esta oração com fé. Declaramos que as janelas do céu estão abertas. Declaramos que a bênção está sendo derramada. Declaramos que o dinheiro inesperado está a caminho. Declaramos que as contas serão pagas. Declaramos que a fartura chegou. Declaramos que a abundância é real. Declaramos que o tempo de escassez acabou e o tempo de provisão divina começou. Declaramos sobre cada família representada aqui que a mesa será farta, que a despensa será cheia, que a geladeira não ficará vazia. Declaramos que haverá dinheiro para o necessário e ainda sobrará para ajudar os outros. Declaramos que os filhos terão educação, que os doentes terão tratamento, que os idosos terão conforto. Declaramos que as dívidas cairão uma a uma, como os muros de Jericó caíram ao som das trombetas. Declaramos que o diabo roubou será devolvido em dobro, em triplo, em 7 vezes mais, porque assim diz a palavra do Senhor. Nós selamos esta oração com o sangue de Jesus. Nenhuma força do inferno vai impedir que essa bênção chegue. Nenhum demônio vai bloquear o que Deus liberou. Nenhuma maldição vai prevalecer contra a palavra de Deus falada com fé. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. O que nós declaramos com fé se manifestará na nossa realidade, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. E nós temos fé, Senhor. Nós temos muita fé. Meus amados irmãos e irmãs, antes de finalizarmos, eu quero falar com cada um de vocês como se estivéssemos sentados juntos na mesma sala. Esta oração é poderosa, sim, mas ela precisa ser acompanhada de ação. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Não adianta orar pela provisão e ficar parado esperando o dinheiro cair do céu. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, então nós precisamos colocar as mãos para trabalhar. Se você está desempregado, continue procurando. Envie currículos, bata em portas, fale com pessoas, esteja aberto a oportunidades diferentes do que você imaginava. Às vezes Deus nos leva por caminhos que não eram os nossos planos, mas que são muito melhores do que tudo o que planejamos. Não tenha orgulho de aceitar um trabalho que pareça menor do que você merece. Todo trabalho honesto é digno, e é melhor ganhar pouco fazendo algo do que não ganhar nada esperando o emprego perfeito. Se você está endividado, tome uma atitude concreta esta semana. Anote todas as suas dívidas em um papel. Veja quais são as mais urgentes. Ligue para os credores e tente negociar. Muitas empresas oferecem descontos grandes para quem quer quitar ou renegociar. Corte gastos desnecessários, mesmo que seja difícil. Cancele assinaturas que você não usa. Cozinhe em casa em vez de pedir comida. Cada real economizado é um passo na direção da liberdade financeira. Se você tem um dinheiro guardado que não sabe como usar, peça sabedoria a Deus antes de gastar. Não faça compras por impulso. Não gaste para impressionar os outros. Invista no que realmente importa. Na sua saúde, na educação dos seus filhos, na sua casa, no seu futuro. E se puder, guarde uma reserva para emergências, porque a vida é cheia de imprevistos e ter um dinheiro guardado traz paz. E acima de tudo, continue orando. Não faça desta a última oração sobre as suas finanças. Faça dela a primeira de muitas. Ore todos os dias, nem que sejam 5 minutos antes de dormir. Agradeça pelo que tem, peça pelo que precisa e confie que Deus está ouvindo. A oração é uma conversa com o Pai, e assim como qualquer relacionamento, precisa de constância. Não ore apenas quando está na crise. Ore na bonança também. Ore na alegria e na tristeza. Ore sempre, porque quem ora nunca está sozinho. Senhor Deus, Pai Celestial, nós encerramos esta oração com o coração transbordando de fé e de esperança. Nós cremos que Tu ouviste cada palavra que foi dita aqui. Nós cremos que Tu viste cada lágrima que foi derramada. Nós cremos que Tu sentiste cada dor que foi compartilhada. E nós cremos, acima de tudo, que Tu vais agir.
Nós colocamos as nossas finanças, os nossos sonhos, as nossas famílias, as nossas dívidas, as nossas necessidades, tudo, absolutamente tudo, nas tuas mãos poderosas. E nós descansamos nessa entrega. Porque quando entregamos nas tuas mãos, não precisamos mais nos preocupar. Tu cuidas de tudo, tu resolves tudo, tu restauras tudo. Que cada pessoa que leu esta oração até o final sinta neste momento a paz que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o medo vá embora, que a ansiedade vá embora, que o desespero vá embora, e que a certeza da provisão divina tome conta de cada coração. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e nenhuma dívida, nenhuma crise, nenhuma falta vai mudar isso. Somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros das suas promessas, e nada nos separará do seu amor e da sua provisão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Que a bênção da fartura e da abundância se manifeste na nossa vida a partir deste domingo, 22 de fevereiro, e que nunca mais volte a escassez ao nosso lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa. Envie para aquela pessoa que está passando por dificuldades financeiras. Coloque no grupo da família, no grupo da igreja, nas redes sociais. Porque quando nós espalhamos a palavra de Deus, nós participamos da obra dele e a bênção se multiplica. Lembre-se, quem abençoa é abençoado. Quem semeia, colhe. Quem reparte, recebe mais. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e a vida de toda a sua família. Este é apenas o começo. O melhor ainda está por vir. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de irmos para os passos finais, eu quero lembrar vocês de algo muito importante. Deus já agiu antes na sua vida. Eu sei que no meio da dificuldade é fácil esquecer as vitórias passadas. Quando a conta chega e não tem dinheiro, a gente esquece daquelas vezes em que tudo parecia perdido e Deus surpreendeu. Quando o medo aperta, a gente esquece das vezes em que Deus abriu caminhos no deserto e rios no meio da seca. Faça um exercício agora. Pense na sua vida e lembre de pelo menos uma vez em que Deus te surpreendeu financeiramente. Pode ter sido algo pequeno ou algo grande. Pode ter sido aquele dinheiro que apareceu na hora exata que você precisava. Pode ter sido aquele emprego que surgiu quando você já tinha perdido a esperança. Pode ter sido aquele amigo que te ajudou sem você nem pedir. Se Deus fez uma vez, Ele faz de novo. Se Ele te sustentou naquela época, Ele vai te sustentar agora. O mesmo Deus que esteve contigo ontem está contigo hoje e vai estar contigo amanhã. A Bíblia nos ensina a construir altares de memória, lugares onde nós marcamos os milagres de Deus para nunca mais esquecermos. Então eu te convido a construir o seu altar de memória agora. Lembre das bênçãos. Anote as vitórias. Guarde no coração cada vez que Deus agiu. Porque nos dias difíceis, essas memórias vão ser o seu combustível de fé. Elas vão te lembrar de que o nosso Deus nunca falha, nunca atrasa e nunca abandona os seus filhos. E se você está passando pela primeira grande dificuldade financeira da sua vida e não tem uma memória dessas ainda, tudo bem. Use a fé de outros como inspiração. Leia os testemunhos de pessoas que passaram por situações parecidas e foram abençoadas. Ouça as histórias de quem estava no fundo do poço e foi levantado por Deus. A fé cresce quando ouvimos a palavra de Deus e quando testemunhamos o poder dele na vida de outras pessoas. Então se alimente de fé. Cerque-se de pessoas que creem. E não dê ouvidos para quem diz que não vai dar certo, porque com Deus sempre dá certo, mesmo quando demora. Mesmo quando o caminho é diferente do que imaginávamos. Primeiro escreva nos comentários, eu recebi. Essas duas palavras simples são uma declaração de fé. Quando você escreve eu recebi, você está dizendo para o mundo espiritual que acredita na provisão de Deus antes mesmo de vê-la com os olhos naturais. Não subestime o poder de uma declaração de fé. Escreva agora, eu recebi. Segundo, compartilhe esta oração com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão precisando. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Quando você compartilha esta oração, você está sendo canal de bênção. Você está levando esperança para alguém que talvez esteja no fundo do poço. E Deus vê isso. Deus honra quem espalha a sua palavra. Terceiro,
Salve esta oração no seu celular ou imprima e coloque em um lugar onde você possa ler novamente durante a semana. Não deixe que esta seja uma oração de um dia só. Releia na segunda-feira, na terça, na quarta, todos os dias, até que as respostas comecem a chegar. Porque a repetição da palavra de Deus fortalece a fé, e a fé fortalecida move montanhas. Quarto, entre em acordo de oração com alguém. A Bíblia diz que se 2 de nós concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo nosso Pai que está nos céus. Então encontre alguém de confiança, uma pessoa de fé, e entre em acordo. Orem juntos por essa causa. Quando 2 pessoas se unem em oração, o poder se multiplica de uma forma sobrenatural. Quinto, volte aqui e dê o seu testemunho quando a bênção chegar, porque ela vai chegar. Pode ser hoje, pode ser esta semana, pode ser este mês, mas vai chegar. E quando chegar, volte e conte para nós o que Deus fez. O seu testemunho vai fortalecer a fé de outras pessoas que ainda estão esperando. O seu testemunho é uma arma poderosa contra o desânimo e a incredulidade. Que Deus abençoe cada um de vocês com fartura, abundância, paz e muita graça. Este domingo, 22 de fevereiro, marca o início de um novo tempo na sua vida. Receba em nome de Jesus.